tudo que os teus olhos vê e verão é meu, pertencem a mim. Os céus que está sobre ti como telhado, eu estendi com as minhas mãos, como uma cortina. A terra onde você pisa é apenas escabelo dos meus pés. E os povos que reinam, eu domino sobre eles. Não há Deus além de mim, nunca houve, não haverá. E tudo o que está diante dos teus olhos só existe por mim e para mim. E fora de mim nada existe. E não divido a minha glória com ninguém, porque eu sou o Senhor dos exércitos, dos céus e da terra. E o salmista e os profetas dizem que Deus dá ordem aos seus anjos para mostrar a sua grandiosidade. E Abraão entendeu isso. E Abraão não parou para pedir a Deus confirmação. Não. A palavra vai dizer que imediatamente Abraão levantou acampamento e partiu. Para onde? Ele não sabia. E às vezes queremos saber: Senhor, se o Senhor me mostrar e dar direção, eu vou. Deus disse: não, levanta-te primeiro. Sai do teu lugar, do meio da tua parentela, aonde tu acha que está seguro, porque a tua segurança sou eu, a tua fortaleza serei eu. Tua estrutura eu darei. Crê somente. E é lá na frente, Abraão, quando Deus fala: olha, me dê Isaac como sacrifício, me dê ele, eu quero ele. Deus falou com ele ao final da tarde. Abraão guardou no coração, e quando a casa inteira foi dormir, diz que ainda de manhã cedo, quer dizer, para nós na madrugada, lá pelas 2, 3 da manhã, ele levanta, prepara tudo e chama o menino: bora. Ele não discutiu, porque a ordem que Deus dá não se discute, não se pede prova, não se pede confirmação. Quem é servo faz como Abraão: sim, Senhor, estou pronto. Eis-me aqui, envia-me. E Abraão levanta, mas diz aqui que ele era muito rico. Os historiadores vão dizer que naquela época Abraão vivia como nômade, montava tendas e mudava, se locomovia com o seu rebanho. Quando aqui estava escasso, ele se mudava para outra região. E os historiadores dizem que para um nômade ser considerado rico, ele tem que ter no mínimo, de 500 servos para cima. No mínimo, de 1000 camelos para ser considerado rico. 500 ovelhas e 100 tendas com famílias morando dentro. Sabendo que uma família existe um que é o líder, e todos os irmãos, numa casa que tiver 20 irmãos, 20 mulheres, e cada um com os filhos, é um líder, é uma tenda. Então tinha que ter 100 tendas, 100 famílias. E 100 famílias não é só eu e a Magna, não. Aqui era 100 famílias, quer dizer, toda a família dela com a minha é um, para ser considerado rico.
E a Bíblia vai dizer que Abraão era muito rico. Era grande a fazenda dele. E diz que Ló também tinha sua riqueza. E acompanhou. Então, eles foram para uma terra, estavam numa terra rica. Canaã, terra que manda leite e mel. Só que o texto vai dizer que lá já tinha moradores. Tinha reis na terra. E o rei já tem o melhor poço. O rei já tem a melhor vinha. Então sobrou um lugarzinho para Abraão ali. E ele, como Ló, está ali tentando a viver em uma terra desconhecida, em um lugar que ele não sabe muito ainda, aonde buscar os recursos, mas está lutando, confiando numa promessa. E chega um momento que a própria palavra vai dizer que estava pequeno o ambiente para Abraão e Ló. Mas se nós decorrer, vamos entender que a promessa era para Abraão, o resto é peso. A promessa e o chamado era com Abraão, o resto é atrapalhar o chamado. Está entendendo? Às vezes Deus te chama e tem um projeto para ti e você carrega uma mala. E a mala vai dar problema lá na frente. E começam a discutir, não Abraão e Ló, mas os trabalhadores, os pastores. Você já reparou que muitas das vezes tem famílias que passam anos sem se falar. Irmãos param de se falar. Tio com sobrinho param de ter um relacionamento. E às vezes não é porque os dois brigou, é por um terceiro. Às vezes é um terceiro que entrou na conversa. É um terceiro que entrou na história. É um terceiro que está acompanhando a bênção. E você não está percebendo que o terceiro está te separando. E às vezes você está perdendo o foco. E as coisas estão ficando difíceis. Porque tem um terceiro no meio. Aí Abraão parou por a sua experiência. E disse assim: eu tenho que resolver esse negócio. Ló, vem cá, não dá mais. Chega. Pega o teu trecho. Só que quem tem a promessa não briga. Quem tem a promessa não faz escândalo. Quem tem a promessa não fica de mimimi, com cara feia, dando de coitado, de inocente, dizendo por causa disso ou daquilo. Não. Ele diz assim, ó: escolha ele, deixa eu sossegar. Pega o teu rumo, mas deixa eu com a promessa. Ló, que não estava nem aí com o Deus que estava falando com Abraão, ele estava só atrás de uma tenda, de uma sombra. Ele levanta a cabeça, diz o texto, não dá para ler tudo. Diz que ele chegou às Campinas. Aqui está bonito. E nas Campinas tinha uma cidade chamada Sodoma e outra chamada Gomorra. E ele disse: aqui é meu lugar, eu vou para cá. Porque ele olhou para o outro lado e disse: ali nós já passou e já deixamos só o bagaço, não dá mais. Já que ele está falando para mim, eu vou por aqui. Ei, Deus prometeu para você, faça como Abraão. Se preocupa se o Ló está querendo ir para o lugar da tua promessa, não. Faça como Abraão. Vá, meu filho, está diante de teus olhos, domine, vá, fica à vontade, eu vou permanecer aqui com a promessa. Porque Ló não tinha promessa, ele estava buscando uma melhor vida. Ele não tinha promessa de Deus, ele estava buscando cuidar do seu rebanho. Mas Abraão tinha uma promessa. E lá dentro do seu coração ele sabia: Deus me prometeu tudo isso daqui e um dia vai ser meu. Pode ir lá, pode escolher um canto para você, Ló, mas um dia até você vai vir na minha mão, porque o Deus me prometeu. O que é dono de Canaã me prometeu. Mas ele não jogou na cara de Ló, ele guardou disso. Falou: Ló, aqui dentro ele sabia: meu papai, meu Senhor já disse que é para mim ir vivendo na terra, porque eu sou herdeiro e os meus filhos vão herdar.
pode ir lá na frente, pode possuir as campinas, aproveite, porque o meu Deus é um Deus de promessa. E nós foi. É um espiritual e um carnal. É um que ouve a Deus e um que ouve o seu coração. E Abraão foi. E ele chega lá em Sodoma, vizinho de Gomorra, se estabelece com a sua fazenda. Diz que ele virou até um homem importante na cidade. Quer dizer, estudou, teve diploma, cresceu, entrou entre os políticos, ficou poderoso. Mas de repente, nada de Deus na vida, sem direção de Deus na vida. Rico, bem sucedido, respeitado na cidade. Mas que cidade era essa? Que mundo era esse que Ló vivia? Um mundo de corrupção. Lá entre a mesa que Ló sentava e todo mundo batia a palma e dizia: "Tu é grande, hein, Ló?" Estavam homens maus, homens que só tinham pecado, cheiravam mal, e o cheiro chegou na narina do Senhor. E o Senhor manda no capítulo 13, 14, 15, dizendo: "Vai lá, meus anjos, e destrui a cidade." E Abraão, que era amigo, chegar de Deus, Deus disse: "Abraão, eu sei que o teu coração é bom." "Sim, Senhor." "Lá tu tem um sobrinho, né? Tu já livrou ele da guerra. Tu pôs o dedo lá, eu tive que te dar livramento, porque com 300 homens tu é afoito. Você só tinha 300 homens, enfrentou 4 reis. Tu é doido, mas como eu te amo, eu também te dei vitória. E eu sei que quando eu começar a atacar Saraiva, você vai correr para livrar Ló. Então deixa eu te dizer, vou destruir." E Ló diz: "Destrói não, Deus. Meu sobrinho está lá. Ele é meio nariz empinado, ele é meio materialista, ele tem diploma, anel de ouro, ele quer ser reconhecido na cidade, na internet, para lá e para cá, mas eu gosto dele, Senhor, livra." E Deus disse: "Me dê motivo, Abraão, me dê motivo." Contra aí alguns justos, e Abraão foi para lá, para cá. "Não tem, Senhor." Conta mais 10, não tem, Senhor. 5, não tem, Senhor. 1, não tem. Mas livra o meu sobrinho. "Abraão, por causa de ti, deixa comigo." Enviou os anjos. O anjo foi lá e disse: "Ló, eu estou aqui porque o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, te ama. Por Abraão, não por ti. Deixa eu dizer, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, porque o cheiro chegou nas narinas e o cheiro não é bom. Nem o teu cheiro é bom, nem das tuas filhas é bom. Fala para os teus genros aí, se tu também quer salvar ele, cai fora, que na nossa missão é tacar fogo, destruir." E o Ló olhou assim: não, eu sou poderoso. Está avisado. Chama teu genro. Ló foi lá, chega no genro e diz: "O Deus do meu tio Abraão me avisou aí pelos seus mensageiros que vai meter fogo na cidade. Pega as meninas aí e vai embora." Mas ele não disse que ele ia. Ele disse: "Pega as meninas e vai embora." Sabe o que os dois caras fez? Começou a zombar. "Tu é zombador, hein, Ló? Tu tá com piada, hein, mano? Tu já tá rico, ainda tá querendo pôr os outros ricos para correr e ficar com a riqueza toda. Tá que nem os TJ, e querendo herdar tudo." Aí Ló olhou assim: "Essa conversa vai ser piada mesmo." Foi embora dormir. Foi dormir, pai. Pôs a mulher para dormir e as filhas para pular a janela e foi dormir. Aí de madrugada o anjo chega lá e pega pela mão: "Bora, rapaz, pegou as filhas, bora. Eu já não avisei que vai descer fogo." Olha, tirou para fora da cidade e diz: "Ó, só das Campinas." E Ló disse: Não, vou subir Campinas não, porque lá não tem nada. Deixa eu ir para aquela cidadezinha, porque lá também sou poderoso." Aí os anjos dizem: "Então corra para lá, mas nem olhe para trás, que o fogo já vai descer." Aí Ló foi, porque estava preocupado em ganhar dinheiro, ficar rico, manter a cadeira dele, os status. Entrou na cidade. Quando eles entram na cidade, os anjos: "Tem
entrou, vai fogo. Aí a mulher, mas logo lá eu deixei minhas taças de ouro. Aí ela ficou parada, minhas taças de sal. E aí, aonde está o teu coração? Tu é espiritual ou ainda está correndo as coisas materiais no teu coração? Aí Deus diz, está vendo, Abraão? Tem jeito não. Resumindo, você conhece a árvore pelos seus fruto de Abraão, Isaac. Fruto de Abraão, Jacó. Fruto de Ló, os moabitas. Os cananeus. Quem é esse? Inimigos ferrenhos do povo de Deus até hoje. É o fruto. Qual é o nosso fruto? Qual é o nosso fruto? É a árvore. A árvore hoje somos nós. Vamos gerar frutos. Frutos terrenos, materiais, ou frutos espirituais diante de Deus. Não adiantou Ló escolher aos seus olhos. Tem gente escolhendo pelos olhos. Não, mas eu estou vendo. Olha aqui, está na minha cara. Se eu não ver isso. Agora Abraão foi pela fé. De olho fechado ele disse: vou preparar um altar e vou esperar Deus responder. Quando Deus não respondeu, não vou nem para cá e nem para lá. Vou continuar aqui. Não importa se a terra está seca, se o poço está sem água, eu sei que eu tenho uma promessa. E a promessa é que Deus vai me dar. Acabou. Sabe qual é a promessa de Abraão? Se cumprindo nos dias de hoje? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Glória a Deus. Filhos de Abraão pela fé. Aqui. Filhos de Abraão pela fé. Homens e mulheres que ainda continuam gerando para o reino, porque é filhos de Abraão pela fé. Pela fé. Só vai continuar gerando fruto e desfrutando da terra verdadeiramente quem é filho de Abraão pela fé. Glória a Deus. Agora, andar por vista, você pode até sentar em algumas cadeiras, mas quando ouvir o fogo do céu, a cadeira pega fogo, a cidade pega fogo, o ouro pega fogo, a traça consome, o ladrão rouba, mas diante do céu não murcha, não passa, está guardada, está reservada, e na hora que ele diz é teu, ninguém toma, ninguém pega, ninguém tira, porque ele ainda é Senhor. As irmãs.